E aí pessoal, eu sou Joel Pinheiro, aproveite e já se inscreva aqui no meu canal, clique no sininho, curta e compartilhe esse vídeo, vamos levando o debate sempre mais longe. Olha, finalmente, depois aí de um ano mais ou menos de espera e de promessas de que não, semana que vem a gente manda, mas não mandava, o governo federal finalmente mandou a sua proposta, ou melhor, a primeira parte da sua proposta de reforma tributária para o Congresso. O tema da reforma tributária, das reformas econômicas, é o próximo grande desafio. Teve a Previdência lá atrás, a gente tem as respostas à pandemia agora, que sem dúvida demandam também muito debate, mas o próximo desafio é a reforma tributária, que tem alguns objetivos aí centrais para o desenvolvimento do Brasil. O primeiro deles, a simplificação dos nossos impostos. Tá? A proposta que o governo mandou vai muito em linha com o que já se discutia no Congresso. O fato é que o governo ele se ausentou um pouco do debate de muitos temas importantes no Brasil, ao longo desse ano e meio aí, da educação, do Fundeb que está sendo discutido e também da reforma tributária. Ela foi levada adiante muito mais pelo Congresso. Então você tem dois projetos bastante maduros até no Congresso. Um na Câmara dos Deputados, o outro no Senado. Agora o governo chegou com o dele também e, felizmente, estamos todos, pelo menos nessa primeira parte, todos na mesma página. O que o projeto do governo faz? Ele unifica dois impostos federais, o PIS e o COFINS, criando um novo imposto, que é um imposto sobre valor agregado, que se chama, o governo deu o nome de CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, e que funciona mais ou menos como grande parte do mundo desenvolvido usa, um imposto que a empresa paga uma alíquota de imposto. O governo propôs 12%, uma alíquota de imposto sobre a receita que ela consegue na venda do produto dela, mas ela desconta o que foi pago de imposto quando ela comprou o insumo da empresa que vendeu o insumo para ela, então é um imposto chamado não cumulativo. Enfim, é um imposto relativamente simples de ser aplicado, grande parte do mundo desenvolvido usa justamente essa modalidade, parece um bom caminho para o Brasil. A proposta que o governo mandou é bem menos ambiciosa, inclusive, do que as propostas que estão no Congresso. A PEC 45, que está na Câmara dos Deputados, ela unifica não só o PIS e COFINS, como também ICMS, ISS, IPI. Tá? E a proposta da PEC 110, que está no Senado, ela também tem outros, IOF e alguns outros ali, se eu não me engano, são 9 impostos que ela unificaria num só imposto sobre o valor agregado. O governo federal preferiu se manter apenas nos tributos federais ali, mas sem dúvida alguma está caminhando na mesma direção, então não duvido que a reforma, na forma que ela for finalmente aceita, vai incluir aí mais coisas, possivelmente que una aí uma discussão com estados e municípios também, que é importantíssimo, né? Quem conhece o caos desse ICMS estadual aí pelo Brasil sabe bem como isso precisa ser simplificado. Por que é importante? Né? É bom falar isso. Por que é importante simplificar os impostos no Brasil? O Brasil é disparado o país com os impostos mais complexos do mundo. É um país no qual as empresas demoram, em média, 2.000 horas para calcular e pagar os seus impostos. Então você imagina o gasto de advogados, de contadores que empresas têm. Isso quando elas conseguem pagar direito, porque também é um país com altíssima judicialização e insegurança jurídica. Você nunca sabe se você pagou direito ou não o seu imposto ali, e muita empresa é levada para a justiça pela Receita Federal. Inclusive o PIS/COFINS, imposto aí que tem regras, é livro de 2.000 páginas de regras, é um negócio maluco, assim, muitas exceções, regimes diferenciados. A empresa nunca sabe direito onde é que ela está pisando ali. 25% do contencioso judicial tributário no Brasil ligado aí a PIS/COFINS. Tá? Então é importante simplificar isso, tendo uma carga, tendo daí um imposto simples de ser calculado, que demande menos trabalho para essa operação de calcular e pagar, e mais, que gere menos insegurança jurídica e menos processos, portanto facilitando muito a vida aí de empresas e, portanto, aumentando a eficiência da nossa economia. Né? Um ponto importante. A reforma tributária discutida agora, ela não tem como objetivo reduzir a carga tributária. Todo mundo fala, né? Ah, não, no Brasil a gente paga muito imposto. E de fato pagamos. Mas neste momento não se está discutindo reduzir essa carga. O governo não tem como reduzir. Está quebrado, vai quebrar. Não está quebrado, mas se encaminha para isso, não consegue cortar gastos, não tem a menor chance do governo querer cortar impostos. No final das contas, no líquido, arrecadar menos. Não. Que ele pode arrecadar menos aqui, vai ter que arrecadar mais
ali. Não vai ter corte total dos impostos totais no Brasil. É impossível fazer isso agora. Mas olha que interessante. Como a gente tem uma carga tributária tão complexa, tão custosa para ser paga, que gera judicialização depois, se você simplificar a carga tributária, você pode manter a arrecadação no mesmo nível, as empresas vão estar pagando a mesma quantidade de impostos, mas é como se elas estivessem pagando menos, porque elas vão ter menos gastos desnecessários com essa judicialização e com esse trabalho de contadoria. Então é como se você estivesse tirando uma carga do ombro das empresas, sem que com isso o Estado esteja arrecadando menos. Ele não pode se dar ao luxo de arrecadar menos nesse momento. Tá? Agora, esse é o primeiro passo da reforma do governo. Já se desenham os próximos passos. Essa reforma ela traz um conflito aí. Essa reforma vai ajudar muito e provavelmente reduzir os impostos pagos pela indústria, mas ela provavelmente aumenta os impostos pagos por muitas empresas no setor de serviços. Tá? Uma série de motivos. E é bom dizer, tem setores que estão fora da reforma. O setor financeiro tem regras próprias, vai manter as regras que já tinham. O Simples Nacional, esse regime para empresas menores, mantém-se inalterado. Zona Franca de Manaus também não vai ser mexida. Enfim, mas para aqueles que mudarem, essa mudança provavelmente acontece. Indústria ganha, serviços perdem. Não perdem na magnitude que estão dizendo aí, às vezes, porque está se criando um certo alarmismo em certas entidades que representam as empresas de serviços. Mas que é possível que acabem pagando mais do que pagam hoje em dia, sim, é possível. O governo ele tem querido muito manter o apoio desse setor de serviços. Por isso, para compensar isso, a mudança do pagamento de impostos, que esse imposto sobre o valor agregado IVA vai trazer, é um imposto que é mais isonômico, tá, pessoal? Isso é positivo. A gente não quer que um setor pague mais que o outro. A gente queria todo mundo pagando ali de uma forma justa, né? Igualitária. Mas o governo, para contrabalancear isso, então ele quer passar também, e ele sempre volta nessa tecla, uma outra proposta. Uma desoneração sobre a folha de pagamento, diminuindo os encargos trabalhistas, previdenciários que as empresas pagam para contratar funcionários. O governo justifica isso dizendo que ele quer. Esse é um imposto que vai ajudar bastante o setor de serviços, cujo gasto é basicamente mão de obra, né? Muito menos pesado nos insumos, é mais mão de obra mesmo. E o governo sempre justifica isso dizendo que é para gerar empregos e tudo. A evidência que se tem, inclusive do Brasil, no governo Dilma desonerou muito a folha de pagamento aí, é que não teve grandes ganhos de geração de emprego com isso. Não teve. Mas enfim, é uma possibilidade aí também de corte de imposto. Agora, vai cortar imposto de um lado, é aquilo que eu falei, vai ter que aumentar de outro. O que o governo pretende, então, propor para compensar essa desoneração? Uma nova CPMF, um imposto sobre transações financeiras. Toda transação financeira vai pagar. E aí, há quase que um consenso entre os economistas de que esse é um mau imposto, esse é um imposto ruim. Esse é um imposto que distorce o sistema produtivo, porque ele incentiva certas práticas empresariais para diminuir o número de transações, por exemplo, verticalizando a estrutura da empresa. E por outro, ele é um imposto que cria um incentivo nas pessoas de se desbancarizarem, porque toda transação que passa pelo sistema formal, pelos bancos, vai ser taxada na CPMF. Se eu estiver recebendo minha remuneração, minha renda, e fazendo meus pagamentos com dinheiro vivo, isso aí está fora, isso aí não vai ser taxado. Então, é um incentivo para a desbancarização. A gente não quer que a população brasileira se desbancarize, né? O positivo seria justamente o movimento contrário. Por isso, a CPMF encontra bastante resistência. É um imposto que nenhum país sério usa. Acho que a Venezuela usa de forma relevante. Vai ser difícil achar outros exemplos aí, tá? Enfim, essa é a discussão que está dada com esse objetivo da reforma tributária, simplificação tributária no Brasil. É importantíssimo e vai ser importantíssimo para a retomada econômica do Brasil que a nossa carga tributária seja simplificada. Esse objetivo por si mesmo ele é valiosíssimo já, a discussão é importante e que bom que ao menos no primeiro passo o governo está em linha aí com o Congresso. O seguinte, da CPMF, talvez gere mais discussão, mas o primeiro passo está em linha, tem que fazer o ajuste fino. Será que a carga, a alíquota vai ser 12% mesmo? Isso aí a se discutir, mas estão todos aí querendo dar um passo na mesma direção, isso é muito positivo. O governo chegou tarde, propôs uma coisa até menor aí que já estava lá, mas ok, estamos na mesma direção, perfeito. Agora, na minha visão, e não só minha, evidentemente, tem um monte de gente falando a mesma coisa, existe um outro objetivo que uma reforma tributária no Brasil tem que também contemplar. Um é a eficiência, a simplificação, esse está sendo contemplado. O outro
é a justiça social, é a progressividade dos nossos impostos. O Brasil é um país onde os ricos pagam proporcionalmente poucos impostos e os pobres pagam proporcionalmente muitos impostos. Isso precisa mudar. Ah, mas a pessoa pobre, ela nem paga imposto de renda. Como é que ela paga imposto? Ela paga imposto em tudo que ela consome nesse país. E os impostos sobre o consumo são justamente os mais pesados. O imposto de renda é relativamente leve. Nossa alíquota máxima do imposto de renda aí é 27,5%, bem abaixo do que outros países cobram. A gente precisa pensar, portanto, em saídas para isso, em tornar nossa carga tributária mais justa. Se os ricos pagam proporcionalmente mais e os pobres menos, isso em si mesmo é como se fosse um programa social. Você não vai estar tendo que transferir renda, mas só de cobrar, aliviar um pouco para quem é mais pobre. E, portanto, já que você vai ter que manter a arrecadação igual, cobrar de quem é mais rico, você já vai estar fazendo nisso mesmo um programa, um efeito de uma ajuda a quem realmente precisa, a nossa base da pirâmide. Tá? Não é que eu quero cobrar impostos dos mais ricos, tá, gente? Mas se o governo não pode abrir mão de impostos agora, de recursos, e não pode, então, e quer aliviar dos mais pobres, porque tem que, porque os pobres estão pagando muito imposto, então vai ter que cobrar dos mais ricos, não tem como fugir disso. Algumas ideias aí que são sempre levantadas, imposto sobre patrimônio, isso aí, o patrimônio financeiro tem o risco da evasão dos recursos, né? Mas talvez um imposto não muito grande pudesse ser feito. Imposto sobre herança, acho interessante, o Brasil cobra pouco imposto sobre herança, podia ter mais. Novas faixas do imposto de renda podiam ser criadas também. E uma proposta que talvez o próprio governo federal vá trazer na terceira etapa aí da sua reforma tributária, que é reduzir as isenções do imposto de renda. Quem declara imposto de renda tem isenções, né? Por exemplo, da escola dos filhos. Então ou acabar ou diminuir esse tipo de isenção. Vai comprar uma briga boa se fizer isso, né? Mas uma briga que eu diria que é, do ponto de vista distributivo da justiça social, uma briga justa. O governo financia a educação privada dos ricos com essa isenção. O tal voucher da educação já existe, tá aí, é essa isenção aí. Vamos discuti-la, vamos diminuí-la talvez, tirá-la. Educação, saúde, enfim, vai ser uma discussão que vai ter que acontecer. Que bom que ele está no radar, embora não com a mesma prioridade da simplificação, mas a questão distributiva da justiça social também está no radar e tem que estar no radar. Qual que é o saldo final disso até agora? Olha, a discussão sobre a simplificação está bem amadurecida no Congresso. O governo não contribuiu muito com ela agora, ele apenas deu um sinal positivo de que está na mesma página. O governo traz um risco também, essa nova CPMF, que o Paulo Guedes insiste, não larga a mão, já demitiu o secretário porque propunha a CPMF, mas voltou a proposta, e não é bem isso, vai ser outro nome, mas vai ser o mesmo tipo de imposto, é um imposto ruim. Ele volta nisso, ele não está querendo largar esse osso. Talvez ele tenha que largar. Com uma reforma fatiada, né? A primeira fase provavelmente passa, a segunda, vai saber. A terceira, será que sequer vai existir? Não sabemos. O governo demorou 1 ano prometendo para a semana que vem, agora entregou a primeira parte. Sabe-se lá quanto tempo vai demorar para trazer as outras partes aí. A CPMF parece um caminho ruim para a gente andar. A desoneração sobre folha de pagamento também não é um imposto que gera tantos efeitos positivos assim. Mas a questão da regressividade da justiça social, que o governo pelo menos acena, seria positiva. Espero que não seja só da boca para fora, espero que apareça de fato. Enfim, isso é uma breve síntese aí desse debate sobre a reforma tributária. Que bom que o Brasil está se propondo a fazê-la. É um gargalo enorme que a gente tem. A gente não quer uma retomada econômica, que as empresas cresçam, gerem empregos. Bom, para isso, você tem que tirar esse enorme obstáculo ao crescimento de qualquer empresa, que é o caos tributário brasileiro. Um caos difícil, complicado, e que por ser difícil e complicado gera problemas na justiça depois. É toda empresa indo para o pau com a Receita Federal, tendo que não sabe se vai ter que pagar, se não vai ter que pagar, cada hora o raciocínio da Receita muda. Tem coisas malucas, eu não vou entrar muito nisso aqui. Uma das que acabaria aqui, no Brasil, o imposto na hora de ser calculado, né, a base do imposto no Brasil, ele tem que incluir o valor do imposto. Então, um imposto de 15% sobre R$100 não é R$15, sabe? É sobre 115, se eu não me engano. Enfim, é uma complicação absurda que se cria e que, felizmente, tudo isso, espero eu, será varrido. O primeiro passo, pelo menos, deve acontecer, mas não nos esqueçamos da importância do segundo. Carga tributária mais simples, essencial.
carga tributária mais justa, essencial também. É isso aí.